Bom dia a todos, estamos para mais uma live, né? A gente vai ler um trecho do livro do Yogananda, Romance com Deus, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre os assuntos que a gente já vem falando nos últimos dias, sobre essa ação, sobre a reação, sobre o quanto a gente é reativo, né? Então acho que vai fazer bastante sentido pra gente. Jesus Cristo, Krishna, Lama, Jeová, Javé, Surim, Reu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Bom dia a todos, estamos para mais uma live, né? Aqui a gente está de novo fechado, então tá só nós aqui hoje. Então eu já peço que você dê um like na página, se inscreve no canal do YouTube, compartilha para os amigos ou para quem você acha que é legal escutar, lembrando que não é para ele, é pra gente, tá? Então o que é falado aqui é pra gente, e você fala, serviu pra mim, talvez possa servir pra ele. Tá? Não fique mandando porque, fulano não sei o que. Fulano é assim, né? Não é assim que funciona. Dá like, compartilha e pode ir. Tá, desculpe. E se você tiver alguma pergunta, alguma questão sobre o que a gente vai falar aqui hoje, você pode mandar aí nos comentários que a gente vai ver e para facilitar a gente vai responder na próxima live, ok? Então, assim, como o Luiz falou, né? Não é só pro amigo, é pra gente ver no que isso faz sentido na nossa vida. E a gente já pede aqui que a gente seja amparado por Deus, que já está aqui, na verdade, que permanece aqui, aí também, o tempo todo, para que a gente consiga expressar da melhor forma possível o que a gente vai... a conversa de hoje, né? A gente vai ler um trecho do livro do Yogananda, Romance com Deus, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre os assuntos que a gente já vem falando nos últimos dias, sobre essa ação, sobre a reação, sobre o quanto a gente é reativo, né? Então acho que vai fazer bastante sentido pra gente. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer a primeira leitura. Vamos lá então, com o nosso querido Yogananda. O que conta é a sinceridade e a intensidade de esforço. A consciência espiritual está no sincero empenho interno para ascender rumo à verdadeira duradoura felicidade. Muitos dizem que seguem um curso correto, mas pouquíssimos estão realmente fazendo um esforço sincero. Não se exige que você se torne um anjo de imediato. Uma vez que só o absoluto é perfeito, podemos dizer que perante Deus, até o melhor dos anjos é um pecador. Mas santos são pecadores que nunca se deram por vencidos. Independentemente das dificuldades, se você não desistir, progredirá em sua luta contra a corrente. Lutar é obter o favor divino. Faça o supremo esforço. Não deixe que a vida o leve correnteza abaixo, flutuando passivamente. Ou seja, não seja reativo, né? Não fique esperando a correnteza vir para você pegar um jacaré. Nade para onde você quer ir, né? Você não pode enganar a Deus, pois Ele vê o que você pensa. Deus não vai contar quanto tempo você trabalhou pela realização espiritual. O que conta é a intensidade. Não importa quantas encarnações de mau karma você possa ter, de sua devoção e sinceridade, se sua devoção e sinceridade forem suficientemente profundas para trazer a luz de Deus à consciência, todas as trevas do mal de encarnações passadas se dissiparão. Assim, não importa se seus pecados são mais profundos do que o Oceano Atlântico. Faça um constante esforço mental para ser bom. Durante umas poucas encarnações você foi um ser humano, mas ao longo da eternidade tem sido e será um filho de Deus.
Nunca se considere pecador, porque o pecado e a ignorância são apenas pesadelos mortais. Quando despertamos em Deus, descobrimos que a alma, isto é, a consciência pura, nunca fez nada de errado. Imaculados pelas experiências mortais, somos e sempre fomos filhos de Deus. Somos como ouro na lama. Quando a lama da ignorância é removida, aparece no íntimo e reluzente ouro da alma, feito à imagem divina. A consciência espiritual nasce da firme determinação mental. Não importa como as pessoas a seu redor agem ou se comportam em relação a você. Você é que tem de ser bom. Vixe, tapa na cara, né? Eita, agora ferrou aqui. Seu maior inimigo é você mesmo. Pare de adiar a decisão de ser bom. Eu costumava me enredar em rotinas mentais de tal modo que muitos meses se passavam sem que eu conseguisse meditar profundamente. Entretanto, continuei a fazer o esforço mental. O progresso veio logo que percebi um dia que eu deveria ter mais determinação para controlar todos os meus hábitos e exercer minha espiritualidade. Da mesma forma, você precisa assumir o controle do seu comportamento e da sua consciência. Faça o que sabe que deve e não realize nada contrário à consciência espiritual. Quanta coisa, né? Acabou a palestra. Agora a gente vai digerir o que foi dito. Não, é bem que você falou. Eu acho que esse último parágrafo aqui é o que vem sendo repetido para nós e o que a gente tem repetido também. Para a gente parar de terceirizar os nossos problemas, tá? A gente não se molha porque choveu. A gente se molha porque a gente escolheu sair sem proteção na chuva, ou porque a gente não teve paciência para esperar a chuva passar. Então, a gente sempre tem uma escolha, né? A gente pode agir em relação às coisas e não ficar esperando acontecer para que a gente tome uma providência, né? A minha vida sempre foi, eu sempre falo que a minha vida ela sempre foi reativa. Sempre primeiro aconteceram as coisas para depois eu tomar uma atitude. Vou dar um exemplo. Eu não planejei a casa que eu ia morar quando eu saí da casa dos meus pais. Eu primeiro planejei mudar para depois ajeitar a minha casa. E a vida foi indo assim. Eu fui fazendo a minha casa de qualquer jeito, porque eu fiz sem planejamento, ótimo, deu tudo certo, eu fui feliz. Mas eu sempre carregava aquela coisinha assim que eu queria ter uma casa que fosse a minha cara, que eu entrasse dentro dela e falasse, puxa cara, que ambiente gostoso, cada pedacinho que tem aqui é a minha cara, ou a nossa cara, de mim e de quem estiver comigo, né? Quando eu tive a oportunidade de recomeçar ou de agir e não só reagir, né? Aí eu pude tomar as rédeas e falar, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Por mais que eu tenha mudado primeiro, para depois a gente arrumar, ao invés de eu ir resolvendo de qualquer jeito e reagindo, eu agi. Eu pensei no que eu queria. A gente resolveu junto aquilo que a gente queria combinar, né? Então eu tô falando de coisas para ficar mais fácil pra gente entender. Mas é isso, quando você coloca vontade, verdade e determinação no que você vai fazer, por mais simples que seja, as coisas saem, gente. É incrível como depois de um tempo na sua vida você olha para trás e fala, meu Deus, quanta coisa eu fiz e eu nem percebi. Então eu posso começar a perceber o que eu tô fazendo, para fazer de uma forma melhor também, se eu tiver
frustrada ou insatisfeito com alguma coisa que eu estou fazendo, né? Trazer um outro olhar, colocar amor naquilo que eu estou fazendo, eu acho que tudo fica mais leve e mais assim, fazer as coisas com Deus fica gostoso. Sim, e fazer com intenção, né? Que é o que ele fala no começo, né? Que às vezes você passa tanto tempo fazendo as coisas meio que, como que se diz? Você faz de qualquer jeito, sem a intenção verdadeira e firme, né? Porque você vai fazendo, se der certo, deu, se não der também, tipo, aquilo não é importante. Às vezes, boa parte das coisas, até nessa questão de você procurar Deus e buscar a sua espiritualidade, não significa que você precise buscar em algum lugar, não é necessário, mas você pode buscar isso dentro de você, sozinho ali, né? Mas fazer isso com a intenção verdadeira, né? Eu acho muito interessante que esses dias atrás, tem uma parte aí que ele fala do karma, né? Eu vi um vídeo da Mônica que ela estava falando sobre o karma, que é uma coisa que já tem sido dita há muito tempo aqui também, que fala sobre o quê? Que a gente não precisa mais viver o karma, né? E até tá nessa questão de você reagir, eu entendo assim. As coisas acontecem, aconteceu isso, e você dá o poder para o outro ao invés de você decidir, né? Como ele fala aí, decida ser bom, não é? Exatamente. Você que tem que ser bom. Não importa como as pessoas ao seu redor agem ou se comportam em relação a você. Você é que tem que ser bom. Pronto, acabou. Cara, isso aqui acabou fechou aí, o rolê. porque senão fica muito assim, a Ana veio e fez tal coisa, por isso eu fiz isso. Veja, em nenhum momento eu tive o poder da ação, da criação, não é? O que eu fiz? Eu reagi a algo que você fez, tirei todo o poder que eu tinha, coloquei nas suas mãos. E colocou em mim a responsabilidade pelo resultado do que foi que aconteceu. Exatamente. Eu tiro a minha responsabilidade dali. E assim, eu acho que viver assim não é muito vida, né, gente? Eu acho que... a gente faz isso muito no trabalho, né? A gente põe muito a culpa nos colegas, na política da empresa, no chefe, então, coitado. Acho que é por isso que eu nunca quis ser chefe na vida. Porque a gente acha que a culpa sempre é dos outros, né? Porque a gente tem aquela coisa que a gente não pode errar. Sim. Né? Todo mundo carrega isso, que já vem uma coisa, até os psicólogos devem ter várias teorias sobre isso. Né? Que a gente vem aquela coisa desde criança. Você não sabe fazer nada, você não sei o quê, esse menino é assim, essa menina é assim e tal. Enfim, é a vida como ela é, não é culpa de ninguém, todo mundo deu o seu melhor, não querendo fazer daqui os nossos pais como os nossos algozes e tal. Mas a gente cresce com uma noção de que a gente tem que ser perfeito. E daí a gente fala, pode perceber, quando a gente começa a frase assim, mas também, certeza que depois fulano veio e falou não sei o quê, mas também não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Eu vi uma vez que um cara explicando, que ele diz assim, você pode falar o que você quiser, aí você colocou vírgula mais, você acabou com todo o resto que vinha antes, né? Sim. Porque você está se justificando, né? E aí, até nessa questão, eu acho muito interessante que você falou que a gente não é perfeito, né? E ele fala exatamente isso. Santo não é aquele que é perfeito, mas é aquele que não desiste de tentar ser bom. Então, assim, a gente sempre vai ter coisa para melhorar. A gente, que pessoa boa. Beleza, ela é boa, mas ela sempre vai ter uma coisa para melhorar, não é? A gente sempre vai ter algo para melhorar. Não existe essa de... ser santo da noite para o dia, né? Acho que são as atitudes que a gente vai tomando, as ações que a gente vai tomando, que vão nos tornar pessoas melhores. É igual você chega em um determinado lugar que vai te dar visão a outro, né? Mas sempre vai ter uma caminhada e você sempre vai poder ver mais longe, né? Então, assim, eu acho que é uma caminhada bem longuinha, creio eu. E eu acho que a mudança de comportamento ela é muito sutil e muito lenta, né? Eu ainda tenho muitos e muitos e muitos vícios de comportamento, mas eu comemoro quando eu vejo que em alguma coisa eu melhorei,
Sabe aquela coisa assim de você ter aquele ímpeto de fazer um comentário, não digo nem maldoso, mas sei lá, tirar sarro de alguém ou fazer alguma coisa, você fala, não, eu não vou fazer isso. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Eu vou guardar esse pensamento pra mim, eu vou mudar ele e eu vou mudar esse comportamento. A gente vai diminuindo as nossas reações, né? Essa semana também teve uma situação num determinado grupo de WhatsApp. Estavam lá discutindo, não sei o quê. E sabe quando, umas quantas vezes eu peguei o celular e falei, não, vou falar. Aí eu pensava, o que isso vai acrescentar, não é? Só pra você dizer que você tá certa? Será que vai mudar alguma coisa? Vai resolver alguma coisa essa minha ação? Não vai resolver. Vai ser uma reação baseada no que já aconteceu. Não vai resolver nada, não vai ser amorosa. Então, eu posso me calar. É um trabalho interno por causa de uma mensagem do WhatsApp? Mas uma mensagem podia fazer uma reação enorme vinda pra você, daí puxar o foco pra você. Sim. Né? E é uma coisa bem importante. Existem momentos que aprender a ficar quieto é uma salvação, na verdade, né? E nem pra, né? Eu vou discutir com fulano pra ver se fulano entende, se fulano muda. Ninguém muda discutindo. Não. Então, você chegar pra alguém e falar, você tá errado por causa disso, e meter o pau, não vai adiantar nada. Bom, em primeiro lugar, ninguém muda se não quiser. Exatamente. E você só vai conseguir mudar alguém com exemplo. Então, se você não dá o exemplo pra pessoa, a pessoa Não adianta a gente falar de uma coisa que a gente não faz, não é? É igual aquela história assim, porque fulano fala isso, mas como que é? Faça o que eu falo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exato. E a gente tem que mudar isso, né? A gente não tem que sair dizendo. Eu acho que nós somos o exemplo, o protótipo das nossas opiniões, não é verdade? Então... exemplo clássico. Pais fumantes que não querem que os filhos fumem. Meu caso, né? Não que eu não queria. Se algum dia isso aconteceu, né? Eu ia falar o quê? Não é? Falar, putz, tudo bem. Que exemplo eu tenho? Que moral eu tenho pra te dizer pra não fazer? Eu sempre Qual a penso minha isso. participação nisso? Porque eu fiquei jogando essa fumaça na tua cara a vida inteira e isso pode também ter despertado a minha responsabilidade. Entendeu? Então, gente, vamos prestar atenção. Não que assim, que a gente tenha que ficar se condenando e tal, mas vamos prestar atenção se o que a gente está falando é coerente com o que a gente está fazendo. Eu sei que tem um monte de coisa bonita que eu venho falar aqui que eu não consigo fazer, tá, gente? Então já tô me entregando. Eu sei qual é o certo, mas chega na hora do vamos ver, eu consigo um percentual disso. A gente vai melhorando, né? Eu sei qual é o caminho, mas eu não consigo seguir esse caminho. Então, assim, a gente vem aqui nos lembrar daquilo que é certo, discutir o nosso ponto de vista sobre o que a gente está escutando por aí, né? Por aí, assim, dos nossos amparadores aqui. Mas isso não quer dizer que a gente seja o santo, né? Mas o santo é aquele que não desiste. Então que nós não desiste. no caminho da santidade. Estamos no caminho da santidade. Viu só? Que Porque gancho! a gente Né? não desiste. Essa mente é sensacional. Desde ontem tá, ó. Vamos fazer um workshop de empoderamento e autoestima com a Simone. Mas você sabe o que acontece? Isso aí que fala sobre os santos. Eu, antes, quando eu tinha uns 20 e tantos anos, eu fui criada na igreja católica, eu sempre fui pra igreja. Ia sozinha, ninguém em casa ia. E aí, algumas pessoas, vocês sabem que sempre tem gente que quer tirar sarro do que você tá fazendo, né? Uhum. E aí falaram assim pra mim, que você tá achando que é santa? Eu falei assim, eu não sou santa, mas estou no caminho da santidade. Porque o quê? Eu não sou santa, é verdade. Mas
o que eu tô fazendo? Eu tô procurando melhorar como pessoa, não é? E se Sim. ser santo é você ter bons comportamentos, se é você ser amoroso, não significa que eu já seja essa pessoa, mas um dia eu caminho para isso. Então todos estamos caminhando para a santidade, não é? Qual que seria o fundamento da gente estar aqui? Sim, não importa em que passo a gente esteja, Sim, né? O Exato. nosso fim é esse. exato. A gente sabe aonde quer chegar. E a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, existem inúmeros caminhos. Porque o seu caminho não é igual ao meu, que não é igual ao do Luiz, certo? Mas o nosso propósito é o quê? É nos tornarmos pessoas melhores. Eu acho que vai além. O nosso propósito, além de nos tornarmos pessoas melhores, é exemplificar o que a gente faz. Porque é visível o quanto que a gente, se você olhar para trás, quanto que você não melhorou ao longo, sei lá, coloca aí 5 anos, certo? Quem você era 5 anos atrás e quem você é hoje, entende? A gente tá nessa caminhada, a gente tá nesse passo a passo e ao mesmo tempo a gente mostra que sim, é possível você melhorar. A gente não coloca 100% ainda, não consegue assim, ó, vou ticar aqui, né? Já faço isso, já faço isso, já faço isso. Não, mas a gente vai construindo isso e adaptando também a quem a gente é, adaptando isso ao nosso dia a dia, né? Sim, com certeza. A gente é fadado a ser bom. Sim, não tem pra onde fugir. É verdade. Seremos irresistivelmente bons, olha que maravilha. A gente fala assim, porque o outro me incomoda demais. Um comportamento... Isso acontece muito, então agora você pode pôr o tapa do dia. É que tal coisa me incomoda demais no fulano. Fulano quando faz isso me incomoda demais. Saiba que isso só te incomoda porque você tá ressoando. Fulano me incomoda demais. Aquele comportamento de fulano me incomoda demais. Isso só acontece porque você ressoa com aquilo. De uma forma diferente, pode ser diferente ou não, mas você ressoa com aquilo. Então vamos supor, a forma que fulano não dá atenção pra mim me incomoda. Só que você pode ter certeza que pra alguém você não dá atenção. E você sabe que isso te incomoda, se incomoda no outro, você sabe que aqui dentro te incomoda. Porque se você não gosta isso quando é posto a você, certamente você não gosta porque você põe isso no outro, tá? Então tudo que a gente pensa, eu sou bom, mas é que quando o fulano faz isso, aí eu perco o caminho, não sei o que. Nesse quesito, usando o termo bom e ruim, não que esse seja o termo certo, mas isso não é muito bom, entendeu? Que nem alguém fala muito mal de você, vamos supor, alguém pega e faz lá um negócio e fala mal. Você só vai ficar muito bravo, chateado, magoado e fazer um milindre em cima daquilo se você ressoar com aquilo. Ou se você acreditar. Concorda. Se aquilo não é uma verdade como um todo, uma verdade pra você, isso não tem por que te deixar mal, porque não ressoa. Pode xingar. Exemplo bom. Quando xingavam Jesus, ele não ficava bravo. Porque pra ele não serve, não é verdade, não é a verdade dele, porque ele vai ficar bravo. É a história desse cara, se a carapuça serviu. Se a carapuça serve, ele só ficaria mal em 2 hipóteses. Se ele ressoasse com aquilo, então ele ia ficar muito mal, porque realmente é verdade, ou se ele fosse milindre. E nenhum dos dois é um caminho bom, que é um caminho de ser bom, de ser santo. Então pra ele... Não vamos agradar a todos. Mas isso aí ainda me faz pensar ainda na questão do autoconhecimento, né? Porque veja, vamos supor que alguém esteja falando determinada coisa sobre a minha pessoa, ok? Então a minha reação, supondo que eu vá reagir quanto a isso. Porque isso não é verdade, que não sei o que, e começo a querer provar de alguma forma qualquer coisa nesse sentido. O que eu tenho que... Por que eu tô tão incomodada, não é? Então, porque eu tô concordando, certo? Então vem lá, mas por que eu tô concordando? Por que eu acho isso de mim? Não é? Eu acho que é aquela questão assim, de você olhar pro que você realmente pensa de você, não é?
Por exemplo, buscar quais as verdades que você tomou para você, ou quais os mantras que foram repetidos para você em algum lugar. Às vezes não é nem repetido, gente, tem coisas que são ditas uma vez na vida e aquilo cala tão fundo na gente que vira uma verdade. sim, Né? Às vezes é uma coisa que te machucou tanto, porque de alguma forma pegou em alguma dor antiga tua, né? E aquilo calou tão fundo, entrou rasgando no teu entendimento, que não precisou repetir. Então qualquer coisa que se pareça com aquilo te machuca, sim. né? É porque cutuca, né? Exatamente. Isso que a gente está tendo a sorte, o privilégio de ser só palavras, né? Antigamente era tapa, agora você corta. Fogueira, né? A gente está tendo a sorte de ser só palavras, né? Jesus apanhou, Olha como a gente evoluiu como humanidade. viu? Estamos nos tornando santos, a prova. É. A gente pode não gostar do amiguinho, mas a gente já não coloca mais ele na fogueira. Não é? Essa parte você corta. Mas é verdade. A gente pode não gostar do amiguinho, A gente pode não gostar do amiguinho, mas a gente não queima mais ele. Não coloca ele na fogueira, não tem mais a guilhotina. A guilhotina foi na França, se eu não me engano, Revolução né? Francesa. Revolução Francesa. Todo mundo que não concorda comigo, vamos por aqui. corta a cabeça. Corta a cabeça. Não pensar mais diferente de mim. Pronto. Mas eu acho assim, que o contexto nós nos tornamos menos violentos. Por mais que muitos não concordem, né? A gente tem aí a criminalidade, a revolta, a diferença social, tudo tem, gente. Mas a violência da terra como um todo, ela diminuiu. Nós não podemos dizer que não, porque a violência diminuiu dentro das casas. Ela diminuiu dentro dos lares, né? Nós estamos pensando mais antes de espancar as nossas crianças, nós estamos olhando para os abusos que acontecem com elas, né? Então, assim, a violência que a gente vê hoje em dia, ela tá muito na rua, né? Claro que tem também dentro das casas, mas antigamente ela era normalizada, ela era vista como normal. Um pai pegar e espancar o filho de chicote ou de vara e deixar ele todo marcado era normal, era visto como normal. E até hoje em dia tem gente que fala, isso é falta de apanhar, é falta de sofrer uma violência. Sério mesmo? Que você acha que uma pessoa precisa sofrer uma violência para ela aprender a não fazer tal coisa, né? Então, assim, ainda existem mentes assim, mas muitas estão mudando. Então, nós precisamos olhar para a luz, precisamos valorizar a luz, precisamos enxergar que a gente melhorou como ser humano de uma maneira geral. Como né? sociedade, né? Como sociedade, em alguns países aí é muito melhor ainda a questão da inclusão, do tipo, não importa quem você seja, não importa a tua opção sexual, não importa a tua cor, a tua religião, não importa nada. Você é igual, nós somos iguais. Você é meu irmão, né? Meu irmão, minha irmã, nós somos uma família universal, não só terráquea. Então, e nós estamos tudo aqui no mesmo barco, a gente está todo mundo aqui na Terra, gente, né? Isso tem que dizer alguma coisa pra gente, né? Então, o que a Simone, voltando para o que a Simone falou, agir com amorosidade é agir com a nova energia, é agir com o nosso novo jeito de ser, né? Que é o quê? Menos violência, mais autorresponsabilidade, mais autoconhecimento e colocar as responsabilidades nos seus devidos lugares. Ah, fulano hoje tá azedo. Esse problema é dele, entende? Não é problema meu. Eu nem sei o que está acontecendo. E a escolha de passar esse azedume para frente é dele. E meu também. Porque vai ter dia que eu vou estar naquele lugar ali. Vai ter dia que eu vou ter problema na minha casa. Vai ter dia que eu vou sair de casa
se eu saio, né, e o meu pneu vai furar, e vai chover, eu vou me molhar, eu vou estar com frio ou com calor, enfim. A gente passa por um monte de situações que tiram a gente do nosso ideal que a gente planejou pro nosso dia, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair atirando em todo mundo? Atirando no sentido de palavras, expressões, pequenas frases que machucam. Isso é problema meu. O mundo não tem nada a ver com a forma como eu me sinto, porque um negócio não deu certo do jeito que eu queria. E é interessante, né, falar sobre essa forma que ocorria antes, né? Que as crianças, a gente de maneira... Eu apanhei pouco, bem pouco. Eu também. Tipo, mas eu vi muita gente apanhar. Então, mas aí que tá, exatamente isso. A nossa idade, a sua idade, ai, né? Tô velha. Mas assim... aqui nós temos 3 gerações, né? Sim, mas é sinal que o quê? Sinal que o mundo tá mudando, sinal que a gente tá saindo daquele medo, da violência e indo pro amor, não é? Por exemplo, eu nunca bati na Maria, nunca, não tenho intenção de fazer isso, sabe? É muito mais aquela questão, não pode fazer isso, porque antes você não tinha uma explicação. Às vezes, isso não aconteceu comigo, mas aconteceu, por exemplo, com os meus irmãos mais velhos, que às vezes eles apanhavam, não sabia nem por que tava apanhando, não tinha assim... Olha, se acontecer isso, né, uma explicação do que não se pode, né? E hoje a gente já tem mais essa conversa, a gente já transmite mais o amor. Em algum momento, meus pais também mudaram, porque eu não apanhei quase, né? Mas o que acontece? Em algum momento isso mudou, em algum momento aquela violência, aquela maneira de ser, porque veja, essa maneira... O sentimento, né? Sim, mas essa maneira de ser, ela vem vindo, né? Eu aprendi com meu pai e tal. Então, assim, a decisão de ser bom, como ele diz, é sua. De quebrar isso. De quebrar isso, exato. As velhas energias. E aí vem pro que foi dito na semana passada, sobre você demonstrar o amor, não é? Porque é muito fácil você ver as coisas erradas e a gente ainda tem um pouco dessa mania de falar assim, porque... fulano faz isso de errado. Só que o que ele faz de bom? Por que a gente ainda tem tanta facilidade em ver as coisas ruins que acontecem, ao invés de ver as coisas boas, né? Que é, por exemplo, sei lá, meu marido é bagunceiro. É verdade. Mas... ele é uma pessoa, assim, muito boa, sabe? Ele tem um coração que não é dele, sabe? Se você estiver precisando de uma blusa, ele pode estar morrendo de frio, ele vai tirar a blusa e vai dar pra você, assim. Isso é uma coisa boa, entendeu? E por que a gente faz assim, nossa, como você é bagunceiro, mas eu não digo como você é bom, não é? Sim, a gente enumera todos os defeitos das pessoas que convivem com a gente, em todos... mas a gente esquece de ressaltar as qualidades, de agradecer. Sim, né? Que é o que eles estavam falando, sobre a DR do amor, né? Porque normalmente a DR é o quê? Você fala, senta aqui que vamos, né? Reclamar, não reclamar, mas colocar ali as coisas ruins, normalmente, que estão acontecendo. Mas por que quando são as coisas boas... a gente não faz isso, nossa, né? Porque você faz isso, você faz aquilo, né? E até uma pergunta que eles fizeram certo dia é: você sabe o quanto você é amado? Você sabe o quanto você é amado pela sua mãe, pelos seus avós, você pela sua filha, pelas suas tias, pela Regiane, não é? Você sabe? Ou ainda, o caminho inverso, eles sabem o quanto você os ama? Você diz isso, não só dizer, mas expressar e exemplificar, né, para que isso fique nítido, para que você não tenha que dizer necessariamente, lógico, você vai dizer, mas para que a sua vida diga isso, não é? Então vem a questão dos nossos exemplos, que a gente seja um exemplo de amor, não é? Que as pessoas olhem para nós e vejam, nossa, essa pessoa é um amor realmente, não um amor no sentido de ser bonzinho, de ser boazinha, mas no sentido das coisas que ela faz. O que a gente está fazendo para ser esse amor, não é? Para que as pessoas que estão próximas saibam o quanto elas nos são queridas, não é?
Porque se a gente pode dizer o que você faz de errado, por que eu não posso dizer o que você faz de certo, o que você faz que me conquista, né? E é até uma outra questão. Eu acho que o amor, ele tá nessas pequenas coisas. Por exemplo, eu amo desenho animado. Adoro desenho. Você não vai me ver vendo um filme de violência e tal. Eu gosto de desenho animado, assistir desenho de fada, Moana, todos esses negócios. Meu marido não gosta. Ele não gosta de desenho. Gente, ele já foi no cinema ver Minions comigo, eu ria com a criançada e ele olhava pra minha cara assim de tipo, qual é a graça que você tá achando? Ou esses dias eu coloquei Moana lá, eu não tava bem, falei, eu vou assistir um filme. Vou assistir desenho animado. Ele foi lá, sentou do meu lado e foi assistir comigo. Eu sei que ele não gosta, você entendeu? Mas isso é por quê? Não é? Então, eu acho que são essas questões, são essas expressões, e de você dizer, porque é até depois disso que teve a live que eles falaram sobre o amor, né? Sobre essas, de você dizer pra pessoa, dizer assim, olha, o que você faz, eu gosto do que você faz, ou isso é uma expressão de amor, de você ver as coisas boas que a pessoa realmente está te fazendo ali desinteressadamente, né? Então, se a gente pode ver o lado ruim, vamos expressar também o lado bom. Olha, Ana, você é assim, não é verdade? Por que não? Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. Você ia falar só gênero, eu falava número, ela falava grau. Agora você... Jograu. Agora eu perdi, não tem, concordo. Então, Isso já é um padrão que a gente está começando a quebrar, que é o quê? Né? A gente dizer mais o que é ruim do que o que é bom. Mas isso está começando a mudar. Eu tenho visto isso nas pessoas, sabe? Até no trabalho eu tenho visto isso. Eu tenho visto as pessoas se agradecerem mais, se valorizarem um pouco mais, se colocarem para cima, né? Pontuarem o que tem de positivo, tanto quanto em relação ao conhecimento técnico, né? Mas também como pessoa, porque, gente, a gente não é uma máquina que chega no trabalho e, pô, mudei, modo trabalho ativado, Alt Tab, agora eu vou funcionar como uma máquina que trabalha. Não, a pessoa que senta para trabalhar continua sendo a Ana Lúcia, continua sendo a Simone, continua sendo o Luiz. Tá certo que a gente assume uma certa postura um pouco mais séria ou tal, porque a gente está focado em executar uma tarefa. Mas a pessoa que está ali tem uma alma, tem um coração, tem vida, ela é um ser, né? Então, esse ser, como que ele tá? Como que ele é? Né? E tem pessoas que a gente, agora em home office, eu virei especialista em voz, porque tem gente que trabalha comigo já há alguns meses e eu nunca vi a cara da pessoa, eu só conheço a voz dela, mas eu sei o dia que a voz dela está com luz e o dia que a voz dela está sem luz. Eu já, pelo alô, eu já falo, tá tudo bem com você hoje? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Né? 10 minutos conversando não vai tirar a nossa capacidade de fazer o que a gente precisa fazer. E vai mudar o dia da pessoa, às vezes, vai né? mudar o dia da pessoa. Ou o meu, porque tem dia que é o meu que não tá bom. Sim. Né? Isso já aconteceu comigo. Você tá falando aí às vezes eu ligo em determinado lugar pra resolver coisas do trabalho realmente. E tem aquele dia que você não tá bem. E a pessoa já tá acostumada a conversar com você. E você tá aí naquele dia você fala diferente, a pessoa fala, viu, mas o que aconteceu e tal. Aí você começa a conversar ali, daqui a pouco você tá rindo, pronto, mudou o seu dia, né? Mudou o seu dia. Então, eu acho que a expressão do amor é muito importante para que as nossas ações sejam nesse sentido, tá, gente? Porque a gente pode até reagir de forma amorosa ou agir de forma violenta no sentido generalizado da palavra, né? O fato da gente agir
não quer dizer só que a gente tá certo por agir de qualquer jeito, né? Se a gente consegue criar com amor, o sucesso é certo, é garantido, sem esperar afirmação de todo mundo, né? Porque veja, se Jesus, se Francisco, se Buda, se Yogananda, se todo mundo fosse esperar a aprovação de todo mundo por todos os lugares onde eles passaram, eles não tinham feito nem 1/1000 do que eles fizeram aqui, né? Eles tiveram que agir e certos de que o que eles estavam fazendo estava dentro de uma proposta de amor. Eles estavam muito certos disso. Sim. Eles estavam muito seguros de que eles estavam fazendo alguma coisa para Deus, com Deus e para ajudar a gente. E que eles deixaram esses legados aqui, né? Que isso aqui calou fundo no meu coração. Eu sei disso aqui já faz muitos anos. Mas às vezes você escuta 1000 vezes a mesma coisa. Uma frase cala fundo dentro de você. Ela te marca, assim, ela se instala na tua alma. Eu não preciso esperar que os outros sejam bons. A decisão de ser bom é minha. E para isso eu preciso me esforçar. Eu preciso saber que isso é um objetivo de vida e não, eu preciso ser bom. Sabe aquele negócio? Eu preciso fazer um regime e nunca faz. Mas deixa eu comer uma Segunda eu pizza. faço. Segunda eu faço, segunda de noite eu já saí dele. Eu tenho isso na geladeira. Dieta, mãe. Segunda eu começo. Tem gostinho assim. E é muito interessante isso aí, né? Quando a gente pensa nessas pessoas, em Jesus, em Buda, em quem quer que seja, em todas essas consciências, né? Eles vieram e o que eles foram? Eles foram exemplos. Eles falaram, eles expressaram tudo, mas mais do que isso, eles exemplificaram aquilo que eles estavam falando. Eles mostraram que é possível você viver assim. Se eles conseguiram, por que a gente não vai conseguir, na verdade? Talvez não já. Mas a decisão, eu posso não ser essa pessoa hoje, mas eu posso tomar essa decisão de ser essa pessoa hoje. Mas eu também já não sou a mesma de ontem. Exatamente. Eu acho muito importante o poder que existe nessa decisão, nessa intenção de ser, não é? Quando isso é colocado de maneira muito firme na nossa vida, para tudo, desde dessa questão da espiritualidade ou em determinada coisa que você tem que resolver na sua vida. Enquanto você está falando, você dá um exemplo. Eu trabalhava em Porto Feliz e em Tietê. E aí eu ia para Tietê determinados dias, né? Então, ficava fazendo essa viagem. E aí eu falava assim, não, porque eu vou parar de ir para Tietê. Não, que eu não quero mais, eu não vou mais, certo? No entanto, eu falava da boca para fora, você entende? Eu falava, mas eu continuava. Até que um dia eu decidi. Mas é interessante que quando você decide, nem sempre você vai tomar uma ação. Às vezes você decide, eu acho que foi uma questão, uma posição energética, de decisão, realmente. E a partir daquele momento que eu decidi, as coisas aconteceram, não que eu as tenha feito, mas parece que tudo que estava acontecendo ao meu redor contribuiu para que aquela decisão se tornasse real, né? Então, você começou a vibrar de outra forma. Sim, então você decide. Então, da mesma forma, eu decidi ser uma pessoa boa, decidi ser essa pessoa. Então, assim, as coisas vão acontecer. As coisas que eu faço começam a ser... Eu começo a vivê-las na alma. Isso. Para de ser algo assim que você fala ali da boca para fora e você começa realmente a expressar isso com quem você é. Então eu acho que é muito importante você decidir. Por exemplo, eu decidi que não vou ver mais determinado tipo de, de notícia ou o que quer que seja, porque eu sei da influência que aquilo tem em mim. Então tem coisas que a gente ainda não consegue controlar o que a gente vai sentir ao ver, ao ler.
Então, beleza, eu não estou preparada para isso, eu sei disso, eu sei que vai me fazer mal, então eu não vou ver mais, não é? Porque eu já sei que aquilo não está em ressonância com quem eu pretendo ser. Aquilo não faz sentido para o caminho que eu quero tomar, não é? Então, é importante a gente perceber essas coisas, né? E assim segue a humanidade. Segue. Yes. E seguimos pro caminho da santidade. Não é? Vamos ser sair daqui santa. Isso. A chegada pode estar distante, mas o que importa é que a gente está no jogo. O importante, toda caminhada começa com o primeiro passo. Muito. Hoje ela tá inspirada, né? Hoje ela tá Hoje no nosso tá. Shakespeare aqui, né? Não é? Ai, gente, mas é gostoso sentir isso, né? É bom. Gostoso. Bom, eu acho que Por hoje é só. a gente já desenvolveu bem o assunto que a gente queria passar aqui para vocês. E terminemos? Terminemos porque viemos. Yes. Caso Então, alguém tenha alguma dúvida, sugestão, esteja discordando ou concordando com o que a gente está dizendo, pode deixar nos comentários que a gente comenta sobre isso na próxima live, ok, pessoal? Então, muito obrigada. e até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus.